Posso entrar? Prometo que eu vou falar com respeito, mas tem palavrão. Se você deixar, eu começo. Gremista, hoje o papo é contigo. Mas quando você ouvir o que eu vou te dizer, vai logo entender que não é uma crítica ao Grêmio, ou você, gremista, e sim uma situação real de todos os grandes clubes do Brasil. Cara, aconteceu uma coisa tão engraçada enquanto eu planejava fazer esse mesmo vídeo daqui. Ontem, na hora do jogo do Galo contra o Grêmio, eu senti um incômodo tão grande, mas tão grande, que no meio do jogo eu já estava elaborando como que eu vou falar o que eu vou falar aqui hoje pra vocês. E aí, conversando comigo mesmo em meus pensamentos, o Marlon acerta aquele balaço que me convenceu. Ali eu percebi que eu precisava falar sobre isso. E o porquê me convenceu? Fica aí que eu já te conto. Mas antes eu preciso contar uma pequena história. Quando eu era mais novo, criança mesmo, meu avô foi quem me guiou e me ensinou a gostar de futebol. E quando eu vejo a arena do Grêmio tão vazia assim, porra, me traz um sentimento tão ruim. Lembro do meu avô me contando a Batalha dos Aflitos, que ele nem viu, mas ouviu pela rádio, já que naquela época era difícil demais ter uma TV a cabo. Mas eu lembro muito bem das palavras que ele usou para descrever. O torcedor do Grêmio deve estar maluco. Isso deve ter sido o sentimento de ganhar uma Libertadores. Ali o meu tico e teco já ativou. E eu pensei na hora. Primeiro que ele nem sabe qual é o sentimento de ganhar uma Libertadores. Segundo, eu duvido. O Grêmio sobreviveu a um vexame. Não ganhou título algum. Mas esse era eu com 9 anos. Hoje eu tenho certeza, mesmo sem ser gremista, que a sensação daquele dia pode até não ter sido o mesmo sentimento de vencer uma Libertadores. Mas com certeza foi parecido. Antes do jogo do Galo contra o Grêmio, eu estava na sala conversando com meu irmão, cantando as músicas de times que eu conheço. Um costume nosso, brincadeira nossa, mas enfim. Aí subiu um incômodo gigantesco em mim. Eu percebi que eu não conhecia uma música do Grêmio. Porra, realmente eu fiquei incomodado. Porque se eu não sei uma música de algum dos grandes do Brasil, com certeza eu sei o hino. Só que minha raiva foi tão grande que eu até esqueci que eu sei o hino do Grêmio. O que eu aprendi de uma maneira até engraçada, mas fica para um outro momento. O foco aqui é o que eu venho pedir para vocês. Mano, eu sei que as coisas não são fáceis. Às vezes os próprios clubes também não colaboram. Ingressos caros, transporte, alimentação, bebida. Eu sei dessas coisas. Sei que o fato do estádio não estar lotado não é meramente por distanciamento ao Grêmio, mas porque a vida não é o mar de rosas que gostaríamos que fosse. Mas mesmo assim, eu preciso te pedir isso, gremista. Não deixa a molecadinha crescer sem saber o real tamanho do Grêmio, cara. Lotar o estádio quando o time tá na fase boa é uma coisa. Eu estou te pedindo isso hoje porque eu tenho um filho e eu começo a pensar sobre tudo. Não só sobre o que eu vou ensinar a ele de caráter, índole, mas também sobre o tamanho real das coisas e o valor sentimental que aquilo tem na vida de tantas pessoas. Eu estou tratando desse assunto com você não porque eu quero te diminuir, lógico que não. O Grêmio é gigante. Eu sei disso desde criança, só que hoje hoje meu filho tem outros entretenimentos para poder assistir. Ele tem opções que nem eu e nem meu avô tivemos. Então eu quero que, quando ele sentar para poder assistir um jogo comigo, que ele cresça entendendo a multidão que existe por trás desse escudo. Eu sei que era um jogo difícil de ir. O horário não ajuda, os valores também não. Mas pelo tamanho que eu sei que vocês têm, sei que outros torcedores têm condições de estarem ali. 60.000 pessoas para uma instituição do tamanho do Grêmio é pouco. Talvez o momento que vivamos faça com que algumas torcidas se distanciem dos times quando a fase não é das melhores. Mas lembra que futebol é feito por pessoas. Enche aquela porra daquele estádio e grita na cabeça dos caras do meu time, irmão. Não deixe o treinador conseguir passar informações para os jogadores adversários. Mesmo que no jogo morto de quarta rodada do Campeonato Brasileiro, aos 48 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, teve uma pequena discussão entre dois jogadores. Ali, irmão, com a arena na capacidade máxima, um bando de maluco gritando: Ei, Juan, vai tomar no cu! Ei, Juan, vai tomar no cu! O coração do Juan vai acelerar, mano. Talvez ele hesite na hora de dar um passe ou um bote. Você tornará o Grêmio mais forte, o que é óbvio.
Mas mesmo que a arena lotada não seja símbolo de vitória, como eu disse antes, futebol é feito por pessoas, e é isso que torna tão maravilhoso como é. E por ser feito por pessoas, a pressão pode ser para te beneficiar ou para te prejudicar. Você é que decide como usar. Agora, sendo o mais sincero possível, além do necessário, enquanto eu pensava como pedir isso para vocês, aconteceu o gol do Marlon. Mas não foi em 10 minutos, foi exatamente no momento em que eu me perguntei: como eu uso um golaço do Grêmio para explicar o que eu quero tentar? Antes que minha mente pensasse na próxima frase, gol do Marlon. Golaço do Marlon. E o que eu queria te passar é que eu sou um cara do futebol. Eu vi todos os jogos do Grêmio de 2016, digo, da Copa do Brasil e da Libertadores em 2017. Pelo menos os que não passaram no mesmo horário do jogo do Galo. E quando sai o gol, a minha reação não foi a que eu queria pra conseguir te mostrar o que eu quero. Eu xinguei muito esse filho da puta do Marlon, mas isso porque eu sou atleticano. Eu quero a vitória do Galo. Só que quando o Luan fez isso, ou isso, eu levantei do sofá e bati palmas. Assim como eu faço com qualquer pessoa que consiga façanhas como essas. Claro, que não sejam contra o Galo, porra! E com isso eu me despeço de vocês. Agradeço quem tenha ficado até o final e peço de novo: não deixem a molecadinha crescer vendo essas cadeiras vazias, não. Se isso dói em mim, neles vai causar um sentimento diferente. E o pedido foi feito. Agora vem a lembrança. O Grêmio não joga por você. Você é o Grêmio. O Grêmio é você. Um abraço e um beijo no seu coração.